Bom dia, queridos, graça e paz de Cristo Jesus, que Deus seja engrandecido mais uma vez nessa manhã, nessa oportunidade que nós temos para aprender, estudar e conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Eu quero orar com você, nós apresentarmos esse tempo e buscarmos a face do Senhor para que o Espírito de Deus nos dê discernimento, sabedoria e revelação. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui juntos através desse canal para aprender mais a Tua Palavra. Colocamos diante do Senhor a nossa vida. Ó Deus, fala conosco, dá-nos discernimento e sabedoria. Graças te damos, Senhor. A tudo tributamos honra, glória e louvor ao Teu nome. E oramos por esse estudo. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, vamos falar hoje sobre a carta à igreja de Tiatira, ok? Semana passada nós falamos sobre a igreja de Pérgamo e hoje nós vamos falar da carta que o Senhor escreveu, através de João, para trazer ali uma mensagem para a igreja de Tiatira. Lembrando que sempre nós temos a questão daquele momento onde aquela igreja de fato existiu ali na Turquia. E depois nós temos o aspecto espiritual, que representa, né, a igreja de todas as épocas, né? A Tiatira sempre existiu no sentido espiritual como igreja. Nós vamos encontrar, né, ao longo da história. E nós sabemos que as cartas elas têm um propósito profético final, que será para a igreja da última hora, né? A igreja como um todo, o corpo de Cristo, né? Mas dentro desse corpo de Cristo nós vamos encontrar, né, aqueles que se encaixam dentro do que a igreja de Tiatira está tratando, né? E automaticamente o alerta fica, a instrução, o alerta do Senhor para nós aqui. Apocalipse 2, verso 18, João diz assim, né, escreve, né, que são palavras de Jesus. Ele fala: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança, e sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender, portanto lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que venha. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim também recebi a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos trabalhar, não sei se nós vamos conseguir falar falar sobre todos os versos, mas algumas coisas nós vamos conseguir tratar hoje, nessa manhã, dentro da igreja de Tiatira. Primeiro, que é interessante a gente, né, saber para compor, né, os pontos, né, as informações adicionais, que eu sempre acho interessante, é que o nome Tiatira traz a ideia de sacrifício profundo, tá? Hoje essa cidade ela tem outro nome, ela existe, é a cidade de
Axar, cujo o sentido, né, o significado da palavra é Castelo Branco, tá? No tempo ali de João, no tempo ali naquela época, quando a carta foi escrita, tá? Das 7 igrejas, a igreja de Tiatira era, vou colocar assim, tá? A igreja menos famosa, a igreja não, gente, a cidade menos famosa, tá? Mas apesar de ser a cidade menos importante entre as 7, tá? Ela se tornou famosa porque ela tinha ali uma indústria de tecidos, ela produzia tecidos, e esses tecidos eram vendidos para quase toda a região da Ásia, tá ok? Outra característica interessante da cidade como toda cidade romana e pagã daquela época, né, era uma cidade cheia de templos, tá? Então você tinha templo para a deuses, né? Apolo, por exemplo, era um. Artemis, né, que também é conhecida pelos romanos como Diana, né? Artemis. Tínhamos também ali o santuário da Síbila. Essa palavra Síbila, gente, era traduzida como oráculo, tá? Ou até mesmo como profetisa, tá? Seria aquela versão pagã da profetisa. Eram mulheres, era muito comum isso. Se você assistir alguns filmes antigos, né, uns filmes que tentam retratar essa época, né, sempre tem aquela coisa daquelas mulheres, daquelas ninfas, daquelas mulheres que são vistas como profetisas, que supostamente o espírito dos deuses fala com ela e trazem revelações e direcionamento. Então seria uma versão disso, tá? A mais famosa da época, tá? Era essa tal de Sambate, tá? Que provavelmente foi muito famosa no seu tempo, ela já devia ter morrido. Então fizeram um santuário, tá? Ele não tinha a mesma grandeza, a mesma suntuosidade de um templo, mas era um santuário e ali haviam com certeza outras síbilas, tá? Que em nome da tal Sambate também continuavam vou usar entre aspas, né? Esse ministério de oráculo, tá? Que havia ali, ok? Então, o que isso nos remete, o que isso nos ensina, tá? Que as figuras femininas, tá? Por conta da Síbila, as figuras femininas eram muito valorizadas e reconhecidas, tá? Dentro da religiosidade que havia ali em Tiatira, tá? Então, como haviam muitas mulheres oráculo, o papel feminino era visto de uma outra forma. Então essas mulheres tinham reconhecimento, tinham autoridade, tinham poder, tinham influência por conta desse papel que elas representavam, ou aquilo que elas praticavam e o que elas faziam. Provavelmente, gente, as escrituras não trazem isso, mas provavelmente isso tenha facilitado, tá? Facilitado muito a questão de Jezabel. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pessoa, Jezabel. Facilitou essa entrada desses ensinos, dessas coisas dentro daquela comunidade, daquela igreja, daquele corpo, tá? A qual a carta está sendo endereçada, ok? Lembrando que o evangelho chegou em Tiatira provavelmente através de Lídia. Lídia foi a primeira pessoa que Paulo evangelizou e levou a Cristo, tá? Aí na Europa, tá? Então ela volta, isso está lá em Atos 16, 14, tá? Ela é evangelizada, ela se converte a Cristo, tá? Depois ela retorna, tá? Isso aconteceu em Filipos, tá? Paulo estava em Filipos, ela também estava lá. Provavelmente ela devia estar lá vendendo, né? Talvez até tecidos, essas coisas que eram comuns naquela época. E ela volta, então, quando ela volta para Tiatira, tá? Ela leva consigo a fé cristã.
e ela se torna então uma evangelista, tá? Levando as boas novas ali para Tiatira, tá? Depois, lá em Atos 19, você vai ver quando Paulo confirma na sua terceira viagem missionária, Paulo confirma o trabalho dela, Paulo confirma, né, esse trabalho missionário que Lídia então ela fez, ok? Indo agora para a carta, tá? Então isso ajuda a gente a criar um quadro, tá? Dessa questão do que acontecia, né? Que tipo de influência, que tipo de poder havia, como as coisas aconteciam na cidade de Tiatira, e isso talvez ajude a explicar o contexto em que depois nós vamos compreender aqui, como nós lemos as palavras de Jesus, como isso adentra para dentro da própria igreja, tá? Então nós vamos ver aqui verso 18, tá? No verso 18, como é que Cristo se apresenta, né? Cristo se apresenta aqui como ele fala, o Filho de Deus, tá? E a gente viu que cada carta para cada igreja, diante do que a igreja apresentava, né? O que o Senhor fez? O Senhor se apresentou de uma forma diferente, e muito da forma como ele se apresenta tem a ver com o conteúdo da mensagem que ele traz para aquela igreja, tá? Então aqui no verso 18, quando ele se apresenta como Filho de Deus, tá? Lembrando que quando, por exemplo, Jesus discutindo ali com os fariseus e saduceus, ele deu essa ideia, tá, de Filho de Deus, aquilo foi um choque, né? Porque ao se falar como Filho de Deus, o que ele está evocando sobre si? Uma essência, uma natureza igual a Deus. Então ele está se dizendo, né, Filho de Deus, ele está se dizendo o quê? Que ele é Deus, tá? Que ele é tão Deus quanto o Pai, quanto o Espírito, ok? Então ele está trazendo uma ideia que as pessoas estão ali ouvindo ou sabendo, tá? E o que ele está enfatizando, né? Ele está enfatizando a sua própria divindade. Ele está dizendo que ele é Filho de Deus, que ele é o ser igual a Deus, tá? Que para o cristão isso é extremamente importante, ok? O que é interessante também é que essa expressão filho de Deus, tirando no livro de João, que João usa muito essa argumentação para trabalhar e no que ele escreve para aqueles que iriam ler a carta, fato é também que, tirando ali o livro de João, basicamente você só vai encontrar essa citação, né, de João aqui em Apocalipse e nessa passagem, tá? É a única vez que aparece aqui no livro de Apocalipse essa expressão Filho de Deus, ok? E aí ele fala o Filho de Deus, ele fala que tem olhos como chama de fogo, tá? E a gente já viu essa ideia da chama de fogo, né? A ideia dos olhos é os olhos que tudo vem, não há nada que possa esconder, né? Até essa ideia do fogo é o que queima, o que revela, né? O que destrói qualquer engano. Então a gente está vendo isso, tá? Essa ideia dos olhos como chama de fogo também trazem a ideia de onisciência, tá? Do Deus que vê tudo, né? Que não há nada que Deus não possa ver, não possa enxergar, tá? Isso também vai ser enfatizado depois quando o Senhor fala que ele é o que sonda mentes e corações, tá? Nós lemos aqui e o Senhor usa também, novamente depois de citar aqui olhos de chama, depois ele fala aquele que sonda as mentes e os corações. Então a gente vê essa ideia que não há como haver engano, tá? Não pelo menos com o Senhor. Tudo é revelado. Os olhos de fogo é que eles queimam qualquer aparência, destroem qualquer aparência e fazem que de fato a verdade seja revelada, tá? E aí depois ele fala dos pés de latão reluzente. Então eu já disse isso, que os pés de latão reluzente sempre vão trazer muito essa ideia de santidade, tá? De poder, tá? De poder, tá? De santidade e de poder. Então quando você junta essa questão da chama do Filho de Deus, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, então
é toda uma construção que Jesus está fazendo sobre a sua pessoa. Como ele se mostra, como ele se revela para aquela igreja, dizendo o quê? Né? Que ele tudo enxerga, que ele tudo vê, que ele é Deus, tá? Que ele é onipotente, tá? Que ele é santo, onipotente, ou seja, ele é a verdade, o que ele estabeleceu é o parâmetro de verdade. Então é muito interessante como Jesus se apresenta aqui, porque ele traz aspectos muito fortes, justamente para combater o que depois ele vai denunciar que está acontecendo dentro do seio desta igreja. Tá? Mas primeiro o que Jesus faz? Primeiro Jesus elogia. Né? No verso 19, Jesus vai elogiar a igreja de Tiatira, ele vai dizer para ela aqui: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então vamos lá. Jesus ele elogia, então ele fala que aquela igreja era uma igreja de boas obras, ou seja, a prática de vida, de viver era muito boa, eles praticavam as boas obras, ou seja, havia testemunho. É uma igreja que havia amor, nós falamos lá com a carta da igreja para Éfeso, né? Que o Senhor fala da falta deste amor. Aqui o Senhor não fala que falta o amor, tá? Na verdade ele reconhece o amor, ele reconhece também o serviço, tá? Então provavelmente era uma igreja que as pessoas estavam ali, serviam umas às outras, serviam a comunidade, tá? Ele reconhece e elogia a fé, tá? A nossa relação com Deus, ela está muito ligada à fé, tá? Ele fala da perseverança, tá? A palavra perseverança e paciência, fiquem muito atentos, porque às vezes até mesmo na tradução da Bíblia você vê, em algumas Bíblias aparecem perseverança, outras aparecem paciência, mas geralmente é a mesma coisa, tá? Paciência e perseverança, elas trazem biblicamente o mesmo sentido, de esperar, confiando, tendo fé, aguardando, né? Perseverar e a paciência bíblica tem a ver com isso. Eu tenho um motivo maior que não me faz olhar a circunstância e me faz olhar lá na frente para aquilo que eu sei que eu vou receber, ou aquilo que eu sei que vai me sustentar. Tá? Então isso é importante, porque nós estamos falando agora profeticamente de uma igreja, de um tempo que está acontecendo agora e cada vez mais vai se fortalecer, em que nós vamos ver isso. Uma igreja que precisa ser perseverante, mesmo diante de todas as situações, ela precisa ser perseverante. Então ele fala isso, ele fala, tem a fé, eu já falei, perseverança, e aí ele termina um registro dizendo obras mais numerosas que as primeiras, ou seja, uma igreja que se você olhasse, se você conhecesse a história dela lá atrás, tá? E o que foi feito, o que eles fizeram, as suas obras, o serviram ao outro, a comunidade, o testemunho que foi dado, proporcionalmente, essa igreja hoje ela fazia muito mais, ela se envolvia muito mais, as suas obras eram, como é colocado, obras mais numerosas. Então, é um excelente elogio. Se a gente terminasse aqui, né, só nessa parte aqui de boas obras, de amor, de serviço, de fé, de perseverança, de obras mais numerosas, você ia falar, cara, essa igreja é fantástica. O negócio é top aqui, porque basicamente, né, o que outras caíram, essa igreja está lá. Uma faltava amor, aqui tem amor. Né? Então, assim, é bem interessante, mas não termina aí. Né? A verdade não termina aí, apesar de tudo isso que Jesus elogia no verso 19, o que ele fala no versículo 20 aqui? No versículo 20 ele vai dizer assim, mas tenho contra ti. Ou seja, há algo que o Senhor tem ali que não o agrada, tá? E que ele vê que aquilo é algo que é errado. E ele vai então fazer essa denúncia, que é uma denúncia e ao mesmo tempo um alerta e também ao mesmo tempo uma oportunidade. Ok? O que ele fala? Tenho porém contra ti, toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza.
Então nós vamos trabalhar aqui em cima dessa frase, tá? Primeiro vamos trabalhar com essa questão da mulher que se diz profetiza. Como eu expliquei, você tinha um contexto já religioso, já muito enraizado na cultura, já muito enraizado, tá? Na vida daquelas pessoas, que era a questão, né, das síbilas. Mas a gente não pode esquecer que provavelmente aquela igreja que estava ali em Tiatira era uma igreja, provavelmente, talvez na sua totalidade, dos próprios moradores de Tiatira, tá? Então, o que acontece, né? Você tem uma resposta, eu não diria espiritual, mas você já tem um certo comportamento de uma certa aceitação. Por quê? Porque o ser humano é muito construído por filtros, tá? Então há vários, por isso que eu falo, os pastores falam tanto sobre a construção de uma cosmovisão cristã, porque nós somos, a nossa construção moral, mental, emocional, ela é delineada por filtros. Filtros nós carregamos na nossa mente, no nosso coração. São as coisas que nós entendemos como certa e errada, coisas que nós aceitamos ou não aceitamos, coisas que nós classificamos como normais ou anormais. Então, todos nós nos movemos por filtros. Por isso que às vezes você pode ter várias pessoas vivenciando uma mesma experiência e elas estão elas estão significando, dando um significado para aquilo diferente. E não é apenas porque as pessoas enxergam diferente, mas porque as pessoas fazem uma leitura e chegam a conclusões baseadas nos seus filtros individuais. Então você vai pegar uma mesma situação e você vai ter pessoas que vão, para elas, o problema aonde foi o problema foi na circunstância A, enquanto para outra o que pegou para ela não foi o A, foi o ponto B. Por quê? Porque os filtros dela para as questões do ponto A não eram filtros, por exemplo, impeditivos, então ela aceitou. Já o que aconteceu quando chegou no ponto B, para ela era muito complicado, porque para os filtros dela, aquilo, por exemplo, poderia ser muito ruim. Então ela já se fechou. Mas para outra do ponto A, que não era tão ruim. Então ela não se fecha totalmente. Então o ser humano tem essa questão dos filtros na sua psique, e isso faz com que as pessoas sejam mais ou menos tolerantes, aceitem melhor, ou aceitem ou não aceitem, ou aceitem, né, pior. Então a gente tem que entender esse quadro, tá? Para entender como é que uma igreja que tem todas essas qualidades que Jesus elogia, mas nesse aspecto ela se torna permissiva de que uma mulher está ali, né, dizendo que é profetisa, porque quando ela usa essa questão de ser profetisa, o que ela está fazendo? Ela vai reivindicar sobre ela uma espiritualidade, uma autoridade para aquilo que ela fala, para aquilo que ela diz, para aquilo que ela faz. E automaticamente, se isso é dentro da igreja, ela não está usando o Deus Apolo, mas ela está usando a própria ideia da fé cristã para sustentar aquilo que ela está reivindicando. Então, o que ela fala, ela diz falar em nome de Deus, mas não necessariamente que ela esteja falando em nome de Deus. Ou que aquilo que ela está orientando é uma orientação e vem do Senhor. Queridos, ao longo dos séculos isso aconteceu e ainda hoje, nos dias de hoje, acontece. Muitas vezes as pessoas correm atrás, né, dessas figuras, tá? Desses oráculos, desses profetas, atrás de respostas rápidas, né? Atrás de uma direção para a vida, né? E o fato é, quando esse profeta, quando essa profetisa, vou pegar o caso aqui da mulher aqui,
mas por causa do texto, tá? Não que isso seja uma exclusividade de mulheres. Mas se você, né, está correndo atrás para receber uma profecia, você quer que Deus fale com você, como ao longo desses anos eu vi muita gente fazer. E eu mesmo, no início da minha conversão, por falta de maturidade, muitas vezes fui atrás disso. E hoje não, minha postura, meu entendimento é muito diferente sobre isso. Eu não vou atrás dessas coisas, né? Primeiramente eu quero ouvir da parte do Senhor, porque hoje eu sou tabernáculo e templo do Senhor. E o Senhor pode, se Ele quiser, usar pessoas para confirmar aquilo que Ele já falou ao meu coração, porque sempre começa assim. Deus não é garoto de recado, pelo menos debaixo da nova aliança, tá? Você vai encontrar esse papel do profeta dessa forma muito na antiga aliança. Mas na nova aliança, primeiramente, os filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos estar buscando o Senhor para ouvi-lo. Senão, Jesus não diria para nós que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Né? Na verdade, não haveria necessidade disso, então. A questão é que nós precisamos, aí eu estou falando agora de forma individual, cada um de nós precisamos construir essa intimidade, construir esse algo com o Senhor, para que o Espírito Santo imprima, são impressões, onde ele manifesta uma palavra rema, uma palavra norteadora, seja, né, de algo mais geral, ou seja de algo mais específico. E o Espírito Santo vai fazer isso, ele vai testificar isso, a palavra de Deus. Nunca isso vai estar em desacordo à palavra de Deus. Que às vezes as pessoas deixam de observar essa questão. Aí as pessoas ouvem uma suposta profecia de uma suposta irmã, ou de um irmão também, se for o caso, para não parecer que eu estou, né, pegando no pé das irmãs, de forma nenhuma, mas do tal profeta, seja ele homem ou mulher. E muitas vezes o que está sendo dito é exatamente contrário ao ensino da palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, aí por desconhecer a palavra, né, por não saber discernir a voz do Senhor, as pessoas acabam se guiando por profecias, se guiando por homens e mulheres que supostamente, como o texto está dizendo aqui, né, supostamente estão falando em nome do Senhor. O que eu estou dizendo não estou dizendo que todo mundo que faz isso está errado. O que eu estou dizendo, existem de fato homens e mulheres de Deus, que Deus usa para trazer uma palavra, mas essa palavra nunca pode ser norteadora, porque senão você para de querer ouvir a Deus, você para de depender do que a palavra tem a dizer, e você transforma este profeta ou essa profetisa do Senhor, você transforma ele num Deus, você cria uma relação idólatra, porque essa pessoa vira um instrumento, né, que facilita você. E uma coisa é Deus vendo a tua busca, Deus vendo a tua sede, Deus vendo você buscar, você ler a palavra, você orar, você querendo ouvir a voz dele. Uma coisa é Deus ver todo este movimento que você se aproxima dele e ele vem em tua direção. E quando ele vem à tua direção, ele pode, se quiser, porque ele também não, isso não é regra, mas se Deus quiser, Deus pode ainda usar uma pessoa para testificar, para confirmar, para fortalecer você, para dizer para você que você está no caminho certo. Ou para dizer para você que você está no caminho errado. No sentido de que muitas vezes Deus já falou ao seu coração, já disse a você algo e você continua insistindo, né, para ver se você dobra o teu coração, para ver se você dobra o coração de Deus. Então você quer algo que Deus já disse não, e você sabe que aquilo não é vontade de Deus, mas você continua tentando ver se ele vai ceder à tua pressão, à tua chantagem, seja o que for, e muitas vezes Deus então vai usar, né, um vaso dele para se fazer alto e claro para você, para que você pare de se enganar.
Então, quando a gente entende essa questão, né, onde Deus quer nos levar, como é que é essa questão da nova aliança, né, aí você vê a importância da construção de uma mente segundo a palavra de Deus, com uma cosmovisão, porque se alguém vier e trouxer uma palavra dizendo assim, em nome do Senhor, mas que ela vai contra o que Deus estabeleceu, você já sabe que isso não vem do nome do Senhor, não importa quem seja. O próprio apóstolo Paulo falou, olha, se aparecer um anjo de luz ensinando algo contrário, é o diabo. Se eu mesmo chegar depois aqui e pregar outra coisa, que seja anátema. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e sempre será. Tá? Então é importante entender isso, porque provavelmente esses filtros já muito abertos, essas figuras profetisas femininas ali, no caso de Tiatira, facilitou muito o trabalho dessa mulher chamada Jezabel. Tá? Que ela reivindica falar em nome do Senhor, ela reivindica essa autoridade, ela reivindica essa espiritualidade, ela fala vir de Deus, ou seja, ela diz que o que ela está falando, ensinando, interpretando, vem da parte do Senhor. Mas aí o próprio Senhor Jesus está dizendo assim, com o seu ensino, ou seja, o que ela fala, o que ela ministra, tá? Ela engana os meus servos, ou seja, é um falso ensino, é um ensino de engano. Por quê? Porque aí ele vai explicar. Ela está seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então observe que o próprio Senhor está dizendo, aonde o ensino dela, por que não vem dele, por que é falso, por que não deveria ser tolerado, apesar que estava sendo, porque o que ela estava fazendo era enganoso, o ensino era enganoso. E as pessoas estavam aceitando, recebendo, acolhendo, achando normal. Eu já falei isso em outro contexto aqui das igrejas, né? Quantas coisas hoje nós achamos normais, né? Quantas coisas hoje nós já aceitamos? Será que o Senhor não diria para nós hoje, poderia dizer assim, tenha contra ti que você tolera? E há muitas coisas que às vezes nós toleramos, que são contrárias à palavra de Deus, mas estão culturalmente aceitas, ou até mesmo nós acabamos aceitando. Por quê? Porque nossos filtros não foram trocados. Nossos filtros ainda não foram transformados. Como Paulo fala lá em Romanos 12, quando Paulo vai dizer assim, sobre a renovação do nosso entendimento, ele fala, não se conforme com o mundo, ou seja, não tome a forma do mundo. Ou seja, meus filtros, dependendo dos filtros que eu tenho aqui, eu posso, em muitos aspectos, ter posicionamentos cristãos, mas por causa desse filtro aqui na área B, na área C, na área D, eu de repente estou negociando, eu estou tolerando algo que muitas vezes o Senhor não tolera, ou que é errado. Então há muitas coisas hoje que são toleradas dentro da igreja, que isso não quer dizer que Deus tolerou. Isso quer dizer que nós passamos a tolerar esse tipo de coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque ele fala, olha, coisas que enganam, ou seja, qual era o raciocínio aqui? Era ver que o que ela fazia era contrário, era engano. Por quê? Porque era algo que estava indo de forma contrária o que a palavra de Deus claramente já dizia. Aí ele fala, olha, seduziu meus servos a se prostituírem. Então mais uma vez a gente vê a questão da imoralidade sexual aparecendo aqui. A gente vê como isso toda hora, né, aparece, tá? A imoralidade sexual e a imoralidade espiritual, que ele fala de coisas sacrificadas aos ídolos. Então ele também traz uma ideia da imoralidade de forma espiritual. Então ele está falando aqui de prostituição, de idolatria, daquilo que nós já falamos anteriormente. Essas coisas abrem brechas, né? O pecado abre brecha, há coisas que abrem brechas, tá? Outra coisa que ele fala, ele cita o nome de Jezabel. O fato é, nós não sabemos se essa mulher, nós sabemos que era uma mulher, aqui não é um símbolo, tá? Aqui era uma mulher, tá? Ela se chamava Jezabel. Agora, se ela se chamava mesmo Jezabel, ou se o nome foi trazido fazendo uma referência à esposa do rei Acabe, lá da história, lembra lá de Elias versus os profetas de Baal, 1 Reis 18, né? Por que aqueles profetas de Baal estavam em Israel?
Porque Acabe casou com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal, então ela trouxe todo o culto de Baal para Israel. Tá? Ela fez o quê? Primeiro ela conduziu o marido, ela fez o marido errar. O marido, sendo judeu, parou de adorar o Senhor e passou a adorar a Baal. E depois ela também levou o povo ao pecado da idolatria, da imoralidade. Tá? O próprio povo abandonou o Senhor, tanto que Elias, lá em 1 Reis 18, ele pergunta, né, quem é o Senhor? Quem é Deus? Então, se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam a Ele. E o texto diz que o povo não sabia responder. Ok? Então, quando a gente entende isso, a questão que fica é, pode ser que Jesus tenha colocado este nome de Jezabel aqui para fazer essa referência, tá, com a esposa do rei Acabe, tá, que a história dela se passa 9 séculos atrás, do tempo de Jesus, tá, bastante tempo atrás, ok? Então, ali o povo de Israel foi levado, né, à prostituição, à impureza espiritual, e por isso eles sofreram muito. Então, é o mesmo contexto que vai ser trazido aqui, tá, de brecha, de pecado. Tá? O próprio nome Jezabel é interessante, porque o nome Jezabel tem vários significados. Tá? Desde os mais comuns, que é adoradora de Baal, tá? Não exaltada, também é uma tradução, mas também pode significar, por incrível que pareça, gente, ou alguns diriam por incresça que parível, o fato é, o nome Jezabel também pode significar casta, virtuosa. Tá? Muitas vezes os nomes tinham vários significados ali, ok? E isso também é interessante, tá? Se a gente for pegar essa questão de casta, uma mulher que era má, uma mulher que era terrível, uma mulher que era extremamente idólatra, uma mulher que não teve nenhum problema em matar os profetas do Senhor, em persegui-los e matá-los, né? Uma mulher ruim em vários sentidos, não só por aquilo que ela, para quem ela servia, o que ela praticava, mas pela própria conduta, pelo próprio caráter dessa mulher. Quando você estuda ali a história de Acabe, você vê isso claramente, tá? Era uma mulher muito sem escrúpulos, ok? Isso é interessante porque você vê o nome dela, Jezabel, né? Casta. Isso nos leva a pensar assim que às vezes algumas coisas estão mascaradas, né? Às vezes algumas coisas têm uma aparência boa, mas na verdade há um indicativo muito ruim por trás daquilo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Outra coisa que eu vou até parar aqui no vídeo aqui, porque senão acaba, eu vou citar um outro ponto aqui, só para a gente acabar de compor a ideia que o senhor trabalha aqui, que eu acho bem interessante. Senão vai correr o risco de cair o vídeo aqui. Ok, gente? Já retorno aqui. Bom, gente, então a gente viu essa questão, né, do nome Jezabel, que pode ter um nome que às vezes pode ter um significado bom, mas na verdade é algo extremamente ruim. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque há muitas coisas que nos são apresentadas que às vezes têm uma aparência boa, mas na verdade essas coisas elas são ruins para nós. Então nós precisamos ter discernimento, ok? Outra coisa que é interessante a gente pensar aqui, alguns fazem, né, entendendo o tempo que nós estamos vivendo hoje, e eu particularmente acho muito interessante essa construção, porque são os alertas da igreja já no tempo do Apocalipse, diante de um tempo que vai chegar, que é o tempo da tribulação. E quando a gente entende esse período, se a gente trouxer para o nosso tempo hoje, Jezabel, ela pode representar, além de representar uma pessoa, né, uma mulher, ela pode também representar um movimento, tá? Então, existem algumas pessoas que hoje em dia fazem essa interpretação, né, do espírito de Jezabel hoje na nossa sociedade como um todo. E esse espírito de Jezabel estaria traduzido na questão do feminismo, tá? Desse feminismo que existe hoje, tá? Desse feminismo moderno, que há muito tempo se distanciou de qualquer ideia daquele feminismo lá atrás, que era de dar à mulher
né, de trazer a mulher a ter direitos, né, como foi o direito de votar e outras coisas. Na verdade, esse feminismo que existe hoje, né, se fala muito hoje dessa palavra do empoderamento feminino, né, que está muito forte no linguajar do movimento, do movimento feminista hoje. Por que eu estou fazendo essa relação e por que muitos fazem essa relação? Porque aqui nós estamos vendo uma igreja que ela sofre, porque ela permite, tá? Ela permite que uma mulher traga todo um comportamento de dissolução dentro da igreja, de perversão da própria fé, tá? Ou seja, é como se aquela Jezabel ela estivesse assumindo um poder, né, tendo um empoderamento dentro da igreja, tá? E automaticamente você vê o que? Que não há um papel, não há um contraponto masculino, tá? Então, por exemplo, se você pegar a igreja de Pérgamo, né, você vai citar um mártir, vai citar uma pessoa que morreu ali, que lutou ali, né, o Antipas, vai citar lá um homem que estava lá se posicionando, né? E a gente entende a questão dos papéis, né? A questão homem e mulher, eles são iguais, mas são diferentes, e há papéis diferentes aqui. E você vê claramente que essa mulher está assumindo um papel onde é um papel que traz a ela, que através dela você entra em engano, porque é isso que o Senhor fala, engano, um engano que traz brecha, pecado e destruição dentro da igreja. Então, alguns vão contextualizar, né, essa ideia da questão desse feminismo que existe hoje, que tem entrado, né, tem entrado nas mentes, nos corações, em muitas mulheres, tá? E por que ele é como um espírito de Jezabel, tá? Porque na verdade, se você pegar, por exemplo, hoje tudo que o movimento feminista tem como bandeira, vamos pensar aqui, ó, a favor do aborto, né? Algo que Deus não se agrada, né? Aborto, gente, não sei quantos entendem isso, mas aborto é sacrifício de criança. Não é porque a pessoa diz não crer em Deus e fazer isso pelos motivos, mas a verdade é tudo aquilo que é pecado e errado. Quem que se alimenta disso? É o diabo, não é o Senhor. O Senhor não recebe esse tipo de coisa, nem se agrada desse tipo de coisa. Então, se a gente for para pensar hoje, um dos maiores crimes que são cometidos hoje, que é o aborto, é exatamente isso que se trata, né? De algo que é um comportamento completamente contrário ao que Deus estabeleceu. Então você vê hoje na agenda feminista hoje o aborto, você vê hoje lesbianismo, total apoio ao movimento LGBT, que é mais, tá? São das causas inclusivas, da homossexualidade, né? Você pode observar igrejas que estão sofrendo hoje com o movimento feminista, que você tem hoje esse movimento feminista já forte dentro da igreja. Você pode observar hoje que são igrejas que começam a se abrir, tá? Para essas ideias dessa deturpação da sexualidade. Então você vai encontrar hoje essas igrejas inclusivas, essas igrejas que apoiam o casamento gay, que às vezes até tem pastores ou pastoras gays. Você vai ver isso. Por que você vai encontrar esse tipo de coisa? Porque na verdade você vai ver que esses ensinos estão lá, esses enganos estão lá dentro, trazendo impureza, trazendo idolatria, ou seja, tirando as pessoas do caminho certo. Ok? Então, se você pegar, por exemplo, continuar aqui a falar, hoje o que o feminismo trabalha muito é se trazer um domínio sobre o papel masculino, tá? Em nome de combater o machismo, tá? E o machismo realmente é uma coisa terrível e a Bíblia não é machista, mas o machismo é uma deturpação e nós temos aí o machismo que realmente existe, que é cultural em muitos sentidos, mas o feminismo tenta se colocar como antagônico disso e na verdade o estrago é até maior, é até pior. O feminismo hoje se mostra pior do que o próprio machismo em si,
dentro da sociedade. Tá? Então você vê um processo hoje, o feminismo ele tenta trazer nessa questão do empoderamento feminino, mas na verdade há um domínio sobre o papel masculino. E esse domínio muitas vezes é uma desconstrução do papel masculino. Não sei se vocês reparam, mas cada vez mais há uma desconstrução do papel masculino. Tá? Um papel masculino cada vez mais efeminado. Ok? Você pegar aqui a liberdade, o feminismo hoje trabalha a liberdade sexual das mulheres, no sentido promíscuo da coisa, tá? Não é a liberdade das mulheres terem prazer, tá? O que muitas vezes o machismo era duro com isso, né? A mulher não podia ter prazer, o machismo ele evoca o prazer masculino apenas. Mas o feminismo, na verdade, vai muito além disso, não é uma questão da mulher poder ter prazer. A questão é da mulher poder ter uma vida promíscua. Promíscua tanto quanto o machismo evocava a promiscuidade para o homem e a castidade para a mulher. E o feminismo agora vem, na verdade, com uma ideia de promiscuidade para todos, para tudo. A ideia é que as mulheres possam serem tão promíscuas quanto os homens na prática do machismo. Tá? Então isso é terrível, porque você vê hoje, né, esse empoderamento da mulher e as mulheres aí se perdendo em relacionamentos rápidos, fugazes, de sexo, destrutivos, entendeu? Muitas vezes ficando com doenças ou com filhos, e aí o aborto vem, né? O aborto começou a aumentar grandemente por causa também da promiscuidade feminina. Porque automaticamente, né, mulheres engravidando por causa de uma vida de promiscuidade e automaticamente muitas vezes novas e sendo levadas cada vez mais a começar a vida sexual mais cedo. E você tem hoje uma geração de meninas mesmo, que já são mães. E muitas já até abortaram mais de uma vez. Por quê? Porque sendo muito novas e tendo uma vida sexual ativa, né, a gravidez acabou chegando na vida dessas meninas, ok? E aí automaticamente o aborto acabou sendo a válvula para resolver esse problema indesejado de ter um filho, ok? Porque elas não estão nem preparadas. Então o caminho que elas veem vamos fazer isso daí, ok, gente? Então quando você pega toda essa outra coisa, o feminismo é a favor da ideologia de gênero, né, que diz que homem não é homem, mulher não é mulher, você pode escolher o que você é. Se você pegar as grandes autoras, as mulheres conceituadas aí, que são idolatradas pelas feministas, e você for ler seus estudos, seus livros, todas elas fortemente trabalham a questão da ideologia de gênero, dizendo que a mulher não nasce mulher, mas isso é, na verdade, um papel, uma imposição social para que a mulher seja oprimida. Então, na verdade, não há gênero, e é uma zona. Resumindo, é isso, tá? Porque não vamos entrar profundamente nesse assunto, mas se você parar para pensar, esse feminismo, esse espírito de Jezabel, ele está aí para dominar. Assim como Acabe era submisso a Jezabel, a ideia é essa, é o empoderamento feminino que torna o sexo masculino submisso, ok? E a defesa de causas impuras. Então, se a gente for fazer uma relação, você vai ver que até tem um sentido espiritual nisso tudo, que é o que está acontecendo na igreja, e é o que muitas vezes está acontecendo na igreja hoje também, tá? Mas o que Jesus coloca, que o problema não era nem essa situação existir, o problema da igreja, ele fala, era tolerância. A igreja dava espaço para isso acontecer. A igreja dava ouvidos para isso, ok? Aí no verso 21, o Senhor fala, dê-lhe tempo para se arrepender. Mais uma vez eu volto a falar da questão que o Senhor, sempre que o Senhor levanta uma situação que ele considera errada, o Senhor chama o arrependimento. Então, observe, o Senhor expressa a longanimidade. Como é que esse arrependimento estava sendo chamado dentro da igreja, a gente não sabe. Mas provavelmente palavras, mensagens, pregações, líderes, provavelmente haviam pessoas que Deus estava levantando como verdadeiros profetas do Senhor, talvez aí homens e até mulheres, para combater essa situação, para que houvesse arrependimento lá dentro.
E aqueles que estavam, e essa mulher que estava ensinando isso, e aqueles que estavam praticando o que ela estava ensinando, eles retrocedessem na sua posição, entendessem que era errado e se arrependessem. Tanto que o Senhor fala aqui, né? Deu tempo, ou seja, observe que aqui o Senhor apresenta a sua longanimidade. Ó, dei tempo, mas qual que foi a resposta? O Senhor fala que ela não quis se arrepender. Então, ou seja, resistência. E queridos, uma das coisas que me preocupa muito nesses dias é justamente a questão da resistência. As pessoas têm recebido palavras confrontadoras, as pessoas têm sido desafiadas a abandonar maus caminhos, a acertar a sua vida, a ter um posicionamento com Deus, e muitas vezes o que existe é resistência. As pessoas não querem abandonar, não querem mudar, não querem fazer aquilo que Deus quer que elas venham fazer. Então, esse espírito de Jezabel, ele também se mostra não só pela efetividade da destruição que ele promove, né, na imoralidade, na idolatria, mas também nessa resistência, uma resistência de consciência das pessoas. E hoje eu vejo isso. As pessoas, hoje, elas querem cultos que agradem a elas querem mensagens que agradem a elas, elas correm atrás disso. Elas muitas vezes não estão preocupadas em estar no culto ou receber uma mensagem para ouvir o que Deus quer falar com elas. Às vezes elas estão ali para ouvir, para que Deus ou o pastor fale o que elas querem ouvir. O que elas entendem que elas querem ouvir. Às vezes o que eu quero ouvir não importa, importa o que Deus quer falar comigo. O que eu preciso receber. Então você vê claramente ali uma resistência. E o Senhor fala, olha, eu dei tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender. Então, aí o que o Senhor fala no verso 22? Ele fala que então ele vai trazer aqui sobre ela no verso 20, ele fala, portanto lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então o Senhor está dizendo que vai trazer um juízo, um tratamento, uma correção ali, um juízo muito mais sobre ela, porque o Senhor ela vai pagar um preço por aquilo que ela está fazendo, tá? Vai pagar um preço por manter-se numa posição que é errada, e a verdade é, se a gente pensar, todas as vezes que nós nos mantemos duros numa posição, nós vamos pagar um preço, tá? Outro aspecto, se a gente for trabalhar aquela ideia lá do feminismo, é que muitas vezes você vê hoje o estrago que o movimento feminista está fazendo com as mulheres. As mulheres que têm embarcado nessa mentalidade, as mulheres que estão cada vez mais absorvendo esse comportamento, acreditando nesse tipo de coisa, vivendo dessa forma, defendendo essas bandeiras, o estrago tem sido muito grande. O estrago emocional, o estrago físico, a saúde. Por que isso acontece? Isso é resultado de manter-se numa posição obstinada. Tá? Então a igreja nunca pode ter essa posição obstinada. Eu sempre tenho que estar pronto para permitir que Deus fale comigo. Eu preciso sempre estar pronto para rever algum conceito meu, que às vezes eu estou ali defendendo aquele conceito com unhas e dentes, e às vezes o Espírito de Deus precisa falar comigo para que eu mude e entenda o que de fato Deus quer com a minha vida. Qual é a posição que Ele quer me encontrar. Então ele fala, olha, vai ter ali sobre ela, vou lançá-la num leito de dores. Então o Senhor fala, isso já vai acontecer, vai ter um tratamento de Deus ali sobre ela, e ele fala, uma grande tribulação para os que com ela adulteram. Ou seja, o Senhor sempre, observe que a mesma coisa foi lá com a igreja de Filadélfia, o Senhor sempre trata os dois lados da moeda, aqueles que trazem o engano e aqueles que concordam com o engano. Tá? Não é só um lado que fica nessa história, não, sempre são os dois lados. Ele fala, então, caso eles não se arrependam, né, eles vão sofrer uma grande tribulação, ou seja, Deus vai tratar, vai ter correção, ok? Vai ter sofrimento, alguma coisa, o Senhor vai vir tratar com essas pessoas que estão ali. E no verso 23, ele fala, ferirei de morte os seus filhos. Tá? E é interessante porque filhos aqui pode ser filhos de sangue, tá? Mas provavelmente aqui, lembra lá quando eu falei em João 8, no verso 44, quando Jesus fala sobre essa questão de filiação, aqueles judeus estavam dizendo que eles eram filhos de Abraão, e Jesus fala, vocês são filhos de Satanás, que tem a ver muito mais com a questão de prática, de obra, de fé, do que verdadeiramente a questão consanguínea ali. E aqui, quando ele fala, ferirei de morte os seus filhos, provavelmente já haviam discípulos.
tá? Haviam aqueles que estavam praticando aquilo, mas existiam aqueles que já haviam absorvido o ensino e agora também estavam sendo como discípulos do mal. Eles estavam já levando esse ensino, talvez mais profundamente dentro da própria igreja, ou talvez até levando para outros lugares. E o Senhor fala que, então, filhos aqui pode trazer a ideia de filhos espirituais, não necessariamente aqui filhos de sangue, tá? Até porque, biblicamente, essa ideia de que os filhos vai cair sobre eles a questão dos pais, Jesus trabalhou essa questão quebrando isso, dizendo que, na verdade, cada qual será responsável pelo seu pecado, tá? Então, na verdade, os filhos de sangue só sofreriam se os filhos de sangue também estivessem praticando os mesmos pecados do que ela, tá? Então, provavelmente, esses filhos aqui podem se referir a filhos espirituais, né? Como discípulos dela, aqueles que efetivamente não só praticavam o que ela estava ensinando, mas estavam, na verdade, agora levando, ensinando, ministrando, porque o discípulo é isso. Ele segue um Senhor, mas ele dá testemunho daquilo com a sua vida, daquilo que ele crê que ele recebeu do seu Senhor. Então dá para entender o quanto isso é sério. Então o Senhor fala, vou matar, vou ferir de morte, tá? Ou seja, vou trazer juízo ali sobre eles, tá? E aí no versículo 23, na sequência ele fala assim, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aí o Senhor, mais uma vez, ele evoca aquela questão da sua posição de que tudo vê, tudo conhece, de que esquadrinha intenções e corações, ou seja, Deus sabe, tá? Deus enxerga muito mais do que a aparência, ele vê o nosso interior, então ele sonda mesmo profundamente, tá? E o que ele faz? Ele tá dizendo que tudo isso vai acontecer para que as pessoas vejam como é sério, tá? É sério o desvio, como é sério viver no engano, e haja temor no povo de Deus. Haja temor. Se você for biblicamente, você vai olhar em alguns momentos da história, na Bíblia, você vai ver, por exemplo, no livro de Atos, quando acontece lá a história de Ananias e Safira. Né? O que aconteceu lá com Ananias e Safira? O Senhor trouxe um juízo sobre eles, porque eles estavam trazendo um engano, eles estavam procedendo com engano, e Pedro vai dizer assim, ó, vocês mentiram ao Espírito Santo, e os dois morrem, e os dois acabam ali morrendo. Então é interessante que o Senhor está dizendo, olha, vou fazer isso, então todas as igrejas saberão. Ou seja, eu creio que nesses dias o Senhor vai trabalhar muito na sua igreja, e cada vez mais, para que o temor ao Senhor seja restaurado, para que o temor à palavra de Deus, o temor à vontade de Deus volte nos corações das pessoas, porque hoje as pessoas estão dentro das igrejas, os crentes estão vivendo muitas vezes de qualquer jeito, como se Deus fosse um senhorzinho bem velho, já meio descucado, já assim, né, meio babando, meio sem condição de fazer nada, que tá tudo bom, tá tudo certo, que ele já não se importa muito com as coisas, que no final tudo vai dar certo, que Deus vai acolher todo mundo, e na verdade isso tem sido uma praga dentro da igreja. Eu vejo um tempo em que o Senhor novamente vai começar a restaurar esse temor, que é o que ele está dizendo aqui, que ele vai restaurar esse temor dentro de cada um ali, tá? Porque ele conhece a mente, ele conhece o coração de cada um, e ele vai dar a paga para cada um ali, tá? Ou seja, vai ter uma recompensa, e a ideia é, você fez o certo, a recompensa será boa, você fez o errado, a recompensa será ruim, mas haverá uma recompensa para cada um segundo a sua obra. Amém, queridos? Não dá para a gente terminar, senão eu vou fazer quase um vídeo do tamanho do outro, tá? Mas acho que a gente conseguiu caminhar bem aqui, deu para entender bem aqui a questão do contexto de Tiatira, ok? Lá depois no nosso grupo do WhatsApp eu mando para vocês as perguntas, ok? Mas espero que vocês tenham conseguido entender esse contexto aqui e trazer o que foi ministrado, trazer para as nossas vidas e para o nosso dia de hoje. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por este ensino, por esse estudo, e que nós possamos entender, Senhor, quem Tu és na nossa vida, quem Tu és sobre a Tua igreja, que nós possamos ter uma restauração, Senhor, da nossa fé, uma restauração, Senhor, do nosso temor diante do Senhor,
e que possamos estar vigilantes, Senhor. Vigilantes para que tudo aquilo que na nossa vida nós estejamos tolerando, mas que na verdade não agrada ao Senhor, nós possamos deixar de tolerar, Senhor. Nós possamos tirar fora e possamos agradar o Senhor com a nossa vida, com as nossas escolhas e com as nossas práticas, Senhor. Assim, Senhor, nós oramos. Ajuda-nos, Senhor, para que os filtros que estão em nós, que são errados, filtros que têm nos feito tolerar o que não deve ser tolerado, possam ser identificados por nós através do Teu Espírito, possam ser mudados. E tudo aquilo, Senhor, que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que precisa ser mudado, seja mudado. E novos filtros sejam colocados em cada um de nós. E nós possamos, de fato, Senhor, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Assim oramos, graças te damos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Bom culto para todos nós agora. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais.